Olá, nono ano. Vou falar um pouco sobre inequação. Então, para a gente dar continuidade em inequação, vocês têm que ter o conhecimento base de equação do segundo grau, que a gente trabalhou no primeiro bimestre. Trabalhamos funções agora, esses dias também, que resolvem no mesmo uso. Aí eu pergunto para vocês, como que eu reconheço uma função do segundo grau? A função do segundo grau, ela tem que ter o valor de a de x quadrado mais bx quadrado ou menos, aí vai depender da equação que aparecer, mais c é igual ao valor que eu estou procurando, ou na igualdade zero. Então, se aparecer assim, ela é uma função ou equação quadrática. Até aqui tranquilo. Agora, para ser inequação, como que é apresentada uma inequação? A inequação, diferente da função, ela procura valores que eu possa atribuir que tenham validade. Então, isso vai ter mais de um valor que vai ter validade no processo. Então, como que eu reconheço a inequação? A inequação sempre vai trabalhar com desigualdades. Então, ela vai trabalhar com valores que eu posso definir que seja ou utilizando maior que, então aqui maior que algum valor, menor que, maior ou igual, ou menor e igual. Isso aqui eu atribuo valores a desigualdades. Se eu pegar uma função ou uma equação 3x quadrado mais 10x mais 7 e falar que ela tem que ser menor que zero, então o que eu estou procurando? Qualquer valor que eu atribuir a x, que o resultante seja menor que zero. Então, quer dizer, eu não tenho só uma resposta, eu vou ter mais de uma. Por isso que no final eu tenho que ter sempre o conjunto solução da expressão. O conjunto solução sempre vai ser dado nessa escrita no padrão. Solução é igual x pertencente aos reais, tal que, aí o valor que você encontrou, o maior que x, menor que ele, aí aqui você também vai determinar de acordo com o que você está estudando, se for o que você encontrar, de acordo com a função. Aí você vai colocar aqui. Esse início aqui é o padrão, isso é padronizado, então sempre a solução começa. Solução é igual ao conjunto x pertencente aos reais, tal que, aí você vai colocar a sua resposta. Feito esse, viu que é uma inequação, você vai resolver como se fosse uma função ou uma equação de segundo grau, utilizando dos coeficientes. Como que eu localizo os coeficientes? Se eu tenho dúvida ainda, eu vou colocar em cima a de x quadrado mais b de x mais c menor que zero. Então, eu tenho aqui, qual que é o coeficiente A? Nós temos A, B e C. Então, qual é o coeficiente A? O coeficiente A sempre vem acompanhado do valor de x quadrado. Sempre vem acompanhado de x quadrado. É o cara que multiplica x quadrado. Ó. A vezes x quadrado. Então, quem está multiplicando x quadrado? É 3. Então, A é valor de 3. Aí eu vou para o B. B sempre é o que acompanha o x simples. Então, o que está multiplicando B vezes x. Então, qual que é o valor de B? 10. E C é o cara que vem sozinho. Então, é 7. Aí eu vou para a próxima análise para continuar. Vou analisar o coeficiente A, utilizando as regras da função. Então, se A menor que zero, com cavidade para baixo. Se A igual a zero, se A é maior que zero, com cavidade para cima. Se for igual a zero, não existe a função do segundo grau. Então, A menor que zero, com cavidade para baixo. A maior que zero, com cavidade para cima. Analisa aqui. A é maior ou menor que zero? A é maior que zero. Então, a concavidade é para cima. Eu já sei que
o gráfico dessa função, a concavidade vai ser para cima. Eu vou ter ponto mínimo. Feito esse processo, eu vou calcular delta. Agora, para saber quantas raízes eu vou ter. Então, delta é igual a b ao quadrado, coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes coeficiente a vezes coeficiente c. Então, delta é igual a b ao quadrado. B é 10. 10 ao quadrado menos 4 vezes coeficiente a, 3 vezes coeficiente c, 7. Delta é igual a 10 ao quadrado, 100. Vou fazer o jogo de sinal de todo mundo da multiplicação aqui. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, aqui vai continuar menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. Delta é igual a 100 menos 84, 16. Aí eu vou lá. Delta é maior que zero. Então, eu tenho duas raízes reais. Então, vou ter duas raízes reais. Feito isso, eu vou calcular agora os valores que eu vou atribuir a essas raízes. Se eu tenho duas raízes reais, então eu vou achar quais são os valores. Então, vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, vou lá. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes coeficiente a. Isso implica que menos b é 10. Já vamos colocar os valores. Menos b é 10, mais ou menos raiz de 16 dividido por 2 vezes 3. Que implica que menos 10 mais ou menos 4 dividido por 6. Nesse momento aqui, agora eu vou encontrar o valor do x1 e do x2. x1 eu vou fazer com o primeiro do mais ou menos pela a parte do mais. Então, vou lá. Menos 10 mais 4 dividido por 6. Menos 10 mais 4... Você tem 10 reais, perde 4, fica ainda... Você perdeu 10 reais e achou 4, você fica com menos 6 de crédito. Menos com mais, continua menos. Então, a resposta aqui é menos 1. X duas linhas, eu vou pegar agora menos 10... menos 4 dividido por 6. Sinais iguais, conserva o sinal e soma os algoritmos. Então, 10 mais 4, 14. Então, tem menos 14 dividido por 6. Menos com mais, menos. Os dois são pares, então dá para dividir por 2. Os dois membros para poder simplificar. Vai dar 7 terços. Feito isso, encontrei os valores que estão limitando a minha expressão. Então, menos 1 e menos 7 terços. Agora eu vou fazer a análise do sinal. Que eu quero que ele seja menor que zero. Faço o eixo de x aqui. Está aqui o meu eixo. Coloco o ponto de referência, que é onde cortaria o eixo de y. Ponto 0. Eu tenho um par onde ele está em menos 1 e o outro menos 7 terços. Menos 7 terços dá mais ou menos 2,33, que eu vou pegar. Se eu não sei o valor para poder saber se ele vai ser antes ou depois de menos 1, se ele é maior ou menor que menos 1, eu vou colocar aqui, ó, menos 7 por 3. Então, eu vou ter aqui vezes 2, sobra 1. Aí 3, 3, 3. Então, é menos 2,33. Então, ele é menor que menos 1. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Menos 2,3. Lá em cima eu já analisei. Concavidade para cima. Então, essa parábola ficaria mais ou menos desse jeito aqui. Cortando em menos 2
em menos 2,3, que é 7/3, e menos 1. Agora eu vou analisar o sinal. Na hora de analisar o sinal, eu vou analisar assim. Tudo que tiver abaixo de x, abaixo da linha de x, é negativo. Então, tudo que estiver abaixo da linha de x são esses valores que estão aqui dentro da barriga. E o que estiver acima de x são os positivos, que são esses caras aqui. Então, se eu atribuísse um valor aqui de 1,5, então 1,5 para x estaria aqui, ó, menos 1,5 estaria aqui. Aí ele estaria descendo, pegando ponto ali e fechando, estaria negativo. Se eu colocasse meio, estaria aqui. Então, ele encontraria a parábola em algum lugar? Não, só se eu fosse para cima. Então, ele estaria positivo. Então, tudo que tiver e der para fazer o encontro da parábola, aqui, nesse caso, seria negativo. Então, se ele é menor que zero, agora vamos para a análise final. Se ele é menor que zero, são os valores negativos. Ó. O que é menor que zero? Não são o que é negativo? Então, os valores negativos. Quais são os valores negativos que eu posso atribuir que vai ter validade nessa inequação? Então, vou colocar a solução agora. Solução é igual ao conjunto de x pertencente aos reais, tal que eu posso fazer a análise aqui primeiro para não errar. X, o que eu quero? O x está aqui, para analisar. Eu quero valores menores, então x tem que ser menor ou maior que menos 1? X tem que ser menor que menos 1. Aí eu vou para o outro lado aqui para limitar, para continuar negativo. X tem que ser maior ou menor que menos 2/3? X tem que ser menor que menos 2/3. Não, x tem que ser maior que menos 2/3. E quando x está aqui, eu tenho que limitar esse espaço. Para limitar esse espaço, eu tenho que analisá-lo dessa forma. Ele tem que ficar dessa forma. Então, se você chegou e analisou, então, quando eu estou indo para esse lado aqui, x tem que ser maior ou menor? Ó. X tem que ser maior que menos 2/3. Por quê? Menos 2/3, se eu colocar menor, seria 2,5, menos 2,6, menos 3 e assim por diante. Então, ele tem que ser maior que esse cara aqui. X tem que ser maior que ele. E aqui o x tem que ser menor que ele. Então, aqui está a indicação. Aí eu vou escrever lá na solução. Então, x tem que ser o quê? Menos 7/3. X tem que ser maior que menos 7/3. E x tem que ser menor que menos 1. Menos 1. Pronto, concluí a questão. Está aqui o conjunto solução. Para qualquer valor que for menor que menos 1 e qualquer valor que for maior que menos 7/3. É válido para responder essa inequação. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Menos 2x ao quadrado menos x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Fazer um agora com maior e igual. Fizemos com menor, agora maior e igual. Mesmos processos. Vou tirar os coeficientes a, b e c. Vou atribuir os valores para A, menos 2, B, menos 1, quer dizer, se eu colocar aqui em cima A de x quadrado, mais B de x mais C. Então, eu tenho quem que acompanha o x quadrado aqui? Menos 2. Quem acompanha o x? Quando não tem ninguém é 1. Então, menos 1 e C, 1. Vou analisar agora o coeficiente A. A é menor que zero. Então, concavidade da parábola para baixo. Se a concavidade é para baixo, é porque é menor que zero. Agora eu vou calcular delta. Delta é b ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 2 vezes 1. Vou colocar aqui ao quadrado ainda para nós... Então, menos 1 ao quadrado é 1. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Então, delta é igual a 9. Então, eu tenho duas... Delta é maior que 0. Tenho duas raízes reais. Feito isso, vou calcular agora o valor de B. Vou usar a fórmula de Bhaskara. Então, vou ter menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Substituo os valores. Menos 1 mais ou menos raiz de 9 dividido por 2 vezes menos 2. Calculo agora x, uma linha, e x, duas linhas. Como é que fica? Menos com menos, mais. Então, vou ter 1 mais raiz de 9, 3, dividido por 2 vezes menos 2, menos 4. E o próximo vai ser 1 menos 3 dividido por menos 4. Vamos ter 4 dividido por menos 4, menos 1. E o outro valor, menos 2 dividido por menos 4, que vai dar 1 meio, porque menos com menos vai dar mais. Agora eu vou fazer aqui a análise do sinal. Vou fazer o eixo de x. Vou colocar meu ponto de referência 0. O par que eu encontrei foi menos 1 e meio, com cavidade virada para baixo, então ele fica dessa forma aqui. Então tenho meio aqui e menos 1 ali. Eu quero valores onde que a expressão seja maior ou igual a 0. Então, todos os valores para a expressão ser maior ou igual a 0. Então, acima da linha são os positivos. Ó. Então, dentro da barriga está positivo e para fora está negativo. Se ele vai ser positivo, são os valores que estão aqui dentro. Se eu colocar x aqui para fazer a análise, ó, x tem que ser o quê? X tem que ser maior que menos 1, maior ou igual, né, que aqui está falando maior ou igual, e x tem que ser o quê? Menor ou igual a meio. Agora escreva a solução. Solução. X pertence aos reais, tal que menos 1 seja menor ou igual a x, e x seja menor ou igual a meio. Pronto. Mais uma questão concluída. Mas, professor, e se tivesse o sinal lá fosse diferente? Se o sinal fosse menor e igual aqui. Se aqui fosse menor e igual. Se fosse menor ou igual, você só ia mudar lá no final a análise. Tá vendo? Todo o processo seria o mesmo. Só que daí na hora de analisar aqui, ele ficaria diferente. Eu vou fazer a nova solução aqui. Para x menor ou igual a 0, quer dizer, ele quer os valores que posso atribuir a x que seria negativo. Então seria esse lado de cá e o lado de lá. Então eu teria aqui x. Se eu quero os valores que estão menores que menos 1, então x tem que ser o quê?
menor e igual a menos 1, ou, porque aqui entra uma condição, que esses valores aqui de dentro são negativos, ou x seja o quê? Maior ou igual a meio. Aí você teria o conjunto solução. Então, x tem que ser maior e x tem que ser menor que menos 1. Então, como é que eu queria a escrita da solução? Vou escrever aqui embaixo. Na última linha, no resto da linha aqui. Se fosse invertido, então a solução seria x pertencente aos reais tal que x fosse menor ou igual a menos 1, ou x fosse maior ou igual a meio. Que entra esse ou aqui, por quê? O que está entre eles é o valor que está positivo. Então, por isso que entra o ou. Então, sempre tomar cuidado nessa questão, que nem na de cima aqui. Ele pediu menor que 0. Se eu inverter aqui e colocar maior que 0, quer dizer, eu vou querer esses valores que estão aqui. Então, como é que ela ficaria? Eu quero valores maiores que 0. Então, x aqui. X tem que ser o quê? Menor que menos 2/3, quer dizer, pode ser menos 3, menos 4, menos 5, tudo ele vai ser positivo. E x tem que ser o quê? Maior que menos 1. Aí você vai ter os valores de fora aqui, só. X tem que ser menor que menos 2,3 e maior que menos 1. Como é que fica a solução na escrita dela? Vou escrever aqui, ó. Solução é igual a x pertencente aos reais, tal que x seja menor que menos 7/3 ou x seja maior que menos 1. Pronto, concluído, alterando só o sinal da desigualdade. Ok? Caso tenham dúvida, entre em contato. Eu vou postar esse vídeo no YouTube.